Olá, nessa videoaula eu vou falar sobre uma ferramenta que eu venho usando há um certo tempo e essa ferramenta ela me ajuda, facilita demais no meu dia a dia. Então é uma ferramenta de inteligência artificial que ela congrega vários modelos de grandes linguagens, né? Os LLMs, os grandes modelos de linguagem. Então, além disso, ela traz também uma série de serviços que facilitam o dia a dia de todos nas suas atividades. Então, como obviamente algumas pessoas podem não conhecer essa ferramenta, então eu pensei em criar esse vídeo objetivando dar essa contextualização dessa ferramenta, né? Que ela é de grande valia no meu dia a dia. E acredito que venha apoiar também aqueles que não a conhecem, né? E porventura se interessem em utilizar essa ferramenta. O nome dela é maxai.me. Então, no final eu mostro aqui a página, né? Mas a gente vai falar um pouco das aplicabilidades dessa ferramenta. E, ao mesmo tempo, aproveitando para a gente contextualizar alguns conceitos, né, de redes generativas. Então, essa ferramenta, quando você faz a aquisição dela, ela permite ser adquirida de três formas, ou você usa ela open source, né, a forma gratuita, não vou dizer open source, vou dizer gratuita, obviamente com uma série de limitações. Né? Uma das grandes limitações dessa versão gratuita é que você só usa o GPT e mesmo assim no modelo antigo. Aí ela vem com a versão Professional, que já permite usar o GPT numa versão atual, do modelo atual. Você pode até se perguntar qual é a vantagem de fazer uma aquisição de uma ferramenta se eu posso fazer a assinatura do GPT, né? Assim, em termos de custo, se a gente colocar o custo da assinatura do GPT é $20, né? E se você assinar essa ferramenta na versão Professional, ela sai por $19, quer dizer, aí tem uma economia de $1. Mas a grande vantagem dessa ferramenta é a versão Elite. Essa versão topada, né, ela permite você usar vários modelos num único ambiente. Mas, assim, além dessa questão dos modelos que são disponibilizados nessas três versões, em todas elas ela vai oferecer o serviço que aí é o serviço mais significativo dessa ferramenta, é a sumarização. Ela faz a sumarização de vários artefatos, por exemplo, de vídeos, de PDFs, de sites. E aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, a primeira coisa, quando a gente instala a ferramenta, né, quando você faz a aquisição dela em algum desses modelos, você vai ter esse ícone que vocês percebem aqui com o meu apontador passando, né? Então, quando você passa por esse ícone, ele abre todas essas opções aqui. Essa opção que vocês estão vendo é a opção de resumo. Essa é que eu acho mais interessante dessa ferramenta, né? Obviamente, você pode chegar no GPT, levantar um arquivo PDF, levantar um vídeo, levantar uma imagem e pedir para resumir. Mas o que é interessante aqui é a praticidade, né? Então, se, por exemplo, o último vídeo que eu publiquei, que foi usando o GPT como cientista de dados, eu vou abrir esse vídeo. Então, vamos supor que botei aqui na pasta de downloads, eu não fosse o autor desse vídeo. E esse vídeo tem aí 1 hora e 11 minutos. E eu quisesse, antes de assistir o vídeo, ter um resumo dele, para ver se realmente o vídeo é significativo para mim, né? Se o vídeo ele tem partes que me interessam. Então, com essa ferramenta, você pode clicar nesse botão resumir e ele vai fazer a leitura desse arquivo, no caso, esse vídeo, e depois sumarizar. E assim,
Pode ser por ali, por esse botão resumir e perguntar sobre este vídeo, mas ele também gera esse botão na hora que você instala a ferramenta. Então, não, em todas os ambientes, né, que você estiver trabalhando, ele vai disponibilizar o botão de resumir, né? Então, eu vou clicar nesse botão resumir e ele vai, que seria o mesmo efeito clicando naquela opção resumir que vocês viram ali, que ele abre, e aí ele começa a escutar o vídeo, né, a entender o conteúdo do vídeo e vai fazer o resumo e trazer os pontos chaves desse vídeo. E a partir daí, você pode começar a fazer perguntas sobre o vídeo. Então vejam que, vamos ver se ele trouxe, o que é que ele trouxe sobre o vídeo, né? Neste vídeo, o professor Dr. Álvaro Pinheiro demonstra como utilizar o GPT como ferramenta de ciência de dados, realizando desde a análise de dados até a geração de gráficos, tudo com comandos em linguagem natural. Então é exatamente isso a finalidade do vídeo. Aí vamos ver o que ele bota como pontos-chave, né? O uso do GPT permite realizar tarefas de ciência de dados sem a necessidade de codificação, utilizando linguagem natural para comandos. A versão utilizada é o GPT Plus, que oferece recursos mais avançados e acesso ao modelo mais recente, que é o GPT-4. Exemplos práticos incluem carregamento e verificação de conjunto de dados, limpeza de dados com tratamento de valores nulos e outliers. O vídeo aborda a geração de gráficos variados, como o boxplot e histogramas, para visualizar dados e padrões identificados. O uso de algoritmos como Isolation Forest para detectar outliers é apresentado como uma técnica de análise avançada. O professor Álvaro destaca a importância de ter conhecimento prévio em ciência de dados para realizar boas análises com o GPT. A apresentação também inclui dicas de como estruturar prompts para obter as melhores respostas do modelo. Então, vejam que esse resumo foi exatamente trazendo os pontos-chave do vídeo. E a partir daí você começa a fazer perguntas. Por exemplo, existe algo dito sobre suporte vector machine neste vídeo? Então vamos ver como ele vai se comportar nessa pergunta, né? Aí ele diz o seguinte: no vídeo, o professor Dr. Alpeiro menciona o suporte vector machine ao discutir algoritmos de classificação. Então, você, a partir daí, pode começar a fazer perguntas, né? Como, por exemplo, essa que eu fiz. Existe algo dito sobre suporte vector machine neste vídeo? Aí, no vídeo, o professor Dr. Álvaro Pinheiro menciona o suporte vector machine ao discutir algoritmos de classificação. Ele destaca que resolver problemas de classificação pode ser utilizados algoritmos como o suporte vector machine, KNN, redes neurais convolucionais, entre outros. Quer dizer, a partir daí você começa a fazer as perguntas e você pode, inclusive, querer um ponto determinado do vídeo onde você quer que ele lhe diga exatamente aonde está sendo falado ou dito determinado assunto. Por exemplo, em que minuto do vídeo se fala sobre prompts? Em que minuto do vídeo se fala sobre prompts? Então vamos ver em que parte do vídeo eu começo a falar sobre prompts. Então veja, no vídeo menciona prompts ao discutir como utilizar o GPT para realizar tarefas de ciência de dados. Ele destaca que ao usar a ferramenta você pode fornecer instruções em linguagem natural, o que significa o processo. Aí ele diz em 3 minutos e 22 segundos. Então eu começo a falar sobre prompts. Então você já pode seguir para essa posição do vídeo. Então você pode pedir para que ele faça um resumo, pedir que ele faça a minutagem do vídeo, pedir que ele responda determinados pontos que são abordados no vídeo. Então você começa a interagir como o processo de oitiva, né? Você
não precisa escutar todo o vídeo para entender o conteúdo. Você vai direto nos pontos-chave. Isso que eu dei o exemplo aqui com vídeos é a mesma coisa para um PDF, é a mesma coisa, por exemplo, para um site. Vamos abrir um PDF e fazer a mesma coisa, vamos fazer o mesmo processo. Então eu abri aqui um PDF, né, e vamos fazer o resumo desse PDF. Veja que quando eu fiz a abertura do PDF, o botão resumir está aqui, ou você pode vir para essa opção de resumir e perguntar. Então vamos fazer o resumo. Então ele traz o resumo. Esse e-book explora a inteligência artificial generativa, em particular o ChatGPT, suas origens, evolução, aplicações, além de oferecer um guia detalhado sobre a engenharia de prompts para maximizar a sua eficácia. E aí vem os pontos-chave, né? A inteligência artificial generativa, exemplificada pelo GPT, revolucionou o modo como os profissionais interagem com a tecnologia e reduzem e produzem conteúdo. E aqui no final, ele ainda traz sugestões de perguntas que você pode fazer para aquele artefato. Quais são os principais desafios enfrentados na engenharia de prompts para otimizar as respostas do GPT? Como a personalização de GPTs pode impactar a eficiência e a relevância das interações com a inteligência artificial? Então, ou você já aproveita essas sugestões para explorar aquele artefato, aquele documento, ou você vai fazer as suas perguntas, né? Então, esse recurso de resumir, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um PDF, seja um site, que também funciona para um site. Vamos dar exemplo aqui com o site. Por exemplo, esse aqui é o site da Procuradoria-Geral do Estado. Então, vamos aqui resumir esse site. O site do governo de Pernambuco oferece acesso a informações institucionais, serviços integrados e canais de ouvidoria. Então, o portal oferece informações sobre o governo de Pernambuco, inclui seções da Procuradorias e serviços integrados, acesso à ouvidoria e contatos estão disponíveis. O site contém atualizações e notícias relevantes. Então, veja que você consegue rapidamente resumir e depois interagir, seja com o site, seja com PDF, seja com vídeo. Agora, outro recurso que é muito interessante dessa ferramenta é justamente a possibilidade de você fazer uso de todos esses LLMs, não todos, obviamente, mas os principais, né, aqueles mais referenciados. E outra coisa que eu percebi é que eles vêm incorporando cada vez mais LLMs dentro da ferramenta. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos dar um exemplo agora. Então, chegando aqui, né, nesse botão, como vocês podem observar, eu vou até aumentar o tamanho para ficar mais visível, né? A gente tem essas opções, né, de pesquisar, fazer a pesquisa pela inteligência artificial, um chat com captura de tela, então você pode dar um print na sua tela, recortando e, por exemplo, você quer analisar um gráfico específico, né? Vamos dar esse exemplo. Primeiro vamos fazer a pesquisa de IA. Você clica aqui e, com base, né, no site que você está, você vai poder fazer as perguntas que você quer. Do que se trata esse site? Aí ele diz, esse é um site, é uma ferramenta digital essencial utilizada por empresas e indivíduos para estabelecer uma presença online. Ele pode ter diferentes formatos, páginas únicas até sites complexos, e serve para diversos fins, como divulgação, interação, que é o Linktree, né? Que é o que eu uso para congregar todos os meus links. Então, ele explicou a finalidade do Linktree, né, fazendo esse recurso de pesquisa. Então, vamos agora fechar. O outro recurso que nós temos, né, usando a ferramenta, é esse de fazer uma captura da tela e, com base nessa captura, fazer a inteligência artificial entender aquele gráfico. Então, com qualquer imagem, você pode, com essa ferramenta instalada, né, com o plugin instalado no ambiente,
Você pode clicar nessa tesoura, né, para fazer o recorte, mas também você pode clicar aqui, ó. Ele coloca também nas imagens esse ícone que permite você capturar aquela imagem e você perguntar sobre ela. Então, ou de uma forma ou de outra, né, ele vai trazer essa imagem aqui e você faz o que desejar com ela. Por exemplo, analisar o gráfico. E aí ele vai fazer, né, a análise de todas as informações do gráfico. Então, esse é um outro recurso que essa ferramenta tem. Ou melhor dizendo, da imagem, né? O resumir, né, que é aquele recurso que qualquer vídeo, PDF, você consegue resumir. Aqui tem o recurso de tradução da página, né? Você, se tiver em qualquer outra página, em qualquer outra língua, ele faz a tradução. Então, trouxe como exemplo aqui, né, um site da Wikipédia escrito em chinês. Né? Você pode vir aqui e pedir a tradução dessa página. E aí você vai colocar a língua, né, que ele detecte a língua e fazer a tradução. Então, esse é um outro recurso que a ferramenta oferece. Né? E aí, fazendo a detecção, ele já está traduzindo todo o conteúdo. O outro recurso, esse é o que eu acho mais interessante, é a questão do chat imersivo. Então, vamos clicar aqui e ver como é que funciona esse chat imersivo. Então, observe que a versão que eu estou usando, né, a versão Elite, tudo que você pergunta fica o registro, né, que é o padrão. Você pode renomear e excluir, né, a parte da pergunta. E aí, essa tela já é de conhecimento de todos, porque segue o padrão do ChatGPT. Mas qual é a diferença, né, que é mais interessante? É que, se vocês observarem aqui embaixo, você escolhe o motor que você quer utilizar para fazer o LLM que você quer utilizar. Então, veja que ele fornece aqui o GPT, que é o 4o Mini, né? O Claude 3, o Gemini 1.5 Flash, o Llama 3170B, o GPT-4o, que é o Omni, o Claude 3.5. Né? Esses são os motores rápidos e esses são os motores mais encorpados. Né? O Gemini 1.5 Pro, o Llama, o 31405B, o Mistral, vamos ver o que mais. Tem os antigos, né, que são as IAs legados, né, que são os históricos aqui, o 3.5, o Cloud 3 Opus, o Cloud 3 Sonnet, o 4 Turbo, o GPT-4, e ainda você pode obter de outros, né? Então aqui você tem a opção de selecionar, por exemplo, o Copilot, né? Você pode baixar e fazer o uso. E aqui a parte de AF grátis, né? Que é desenvolvido pela Max AI, que é da própria fornecedora dessa ferramenta. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o GPT-4, essa é a parte que eu acho mais interessante. Por exemplo, se eu fazer a seguinte pergunta: explique o que é um LLM. Então, um LLM, né, um Large Language Model, vamos voltar aqui, o modelo de linguagem extenso, é um tipo de modelo de inteligência artificial treinado para entender e gerar texto em linguagem natural. Esses modelos são alimentados com grandes quantidades de dados textuais e utilizam técnicas avançadas de aprendizado de máquina, como redes neurais profundas, para aprender padrões e estruturas de linguagem. Aqui estão algumas características principais de um LLM: treinamento em grandes quantidades de dados,
capacidade de geração de texto, compreensão de texto, aplicações variadas. Um exemplo notável da LLM é o GPT, que é o Generative Pre-trained Transformer, desenvolvido pela OpenAI, que tem várias interações, incluindo o GPT-3, o GPT-4, cada qual com maior capacidade de processamento e geração de linguagem. Essa foi a resposta que o GPT-4 ou o 4 Omni deu para o que é um LLM. Agora vamos fazer a mesma pergunta usando o Gemini 1.5 Pro. Vamos ver como é que ele vai responder. Né? O que é um LLM? Então, vamos ver como é que o Gemini se sai respondendo. Né? Um LLM, ou Large Language Model, um modelo de linguagem grande em português, é um tipo de inteligência artificial treinado em uma quantidade massiva de dados de texto. Esse treinamento permite que o LLM compreenda e gere linguagem humana de forma impressionante. Em termos simples, um LLM é um aluno que passou a vida inteira lendo livros e aprendendo a se comunicar. Ele pode realizar diversas tarefas como gerar texto, traduzir idiomas, resumir textos, responder perguntas, manter conversas. Então veja que esse modelo já deu uma resposta mais concisa. Vamos fazer a mesma pergunta agora usando o Llama. Vamos ver como é que ele vai sair. O que é um LLM? Então, o primeiro que nós usamos, o GPT, era um modelo da OpenAI. O segundo, o Gemini 1.5 Professional, é da Google, e esse é o da Meta. Então, qual foi a resposta? É um LLM, um Large Language Model, ou modelo de linguagem de grande escala. Veja que cada um traduziu de uma forma diferente, né, para o português. É um tipo de inteligência artificial projetado para processar e gerar texto em uma escala muito grande. Ele é treinado em enormes conjuntos de dados textuais, o que permite aprender padrões, relações e estruturas de linguagem, tornando-se capaz de gerar texto coerente e contextualizado. Então, o que a gente percebe? A gente pode fazer a mesma pergunta e ver qual é o comportamento ou a resposta nos principais modelos. Né? Então, essa é uma grande vantagem dessa ferramenta aqui, chamada maxai.me. Quantos tokens ele consegue manipular, trabalhar? Então, primeiro vamos perguntar o que são tokens, né, para uma LLM. O que são tokens em uma... Então, vamos ver. O que são tokens em uma LLM? Respondida pelo Llama, o 31405B. Em uma LLM, tokens são unidades básicas de texto que são usadas para representar a linguagem. Eles são os blocos de construção fundamentais que a LLM usa para processar e gerar texto. Um token pode ser uma palavra individual, por exemplo, cachorro, um caractere especial, por exemplo, ponto, um símbolo, por exemplo, arroba, um número, por exemplo, 123, um espaço em branco. A LLM divide o texto em tokens que pode processá-los de forma eficiente. Isso é feito por meio de um processo chamado tokenização. A tokenização é a etapa inicial do processamento de texto em uma LLM e é responsável por converter o texto em uma sequência de tokens que pode ser usadas para treinar o modelo. Por exemplo, se tivermos o texto "O cachorro é muito feliz", a tokenização poderia resultar no seguinte sequência de tokens: "O cachorro é muito feliz, ponto". A LLM usa esses tokens para apresentar padrões e relações na linguagem e para gerar texto novo. O número de tokens que uma LLM pode processar é limitado. É conhecido como tamanho do contexto ou janela de contexto. Isso significa que a LLM só pode considerar um número limitado de tokens ao gerar o texto ou responder às perguntas. Em resumo, os tokens são as unidades básicas de texto que uma LLM usa
para representar a linguagem e são fundamentais para o processamento de geração de texto em uma LLM. E agora eu vou fazer a pergunta: qual a quantidade máxima de tokens que esse modelo consegue gerenciar, trabalhar? Então, qual a quantidade máxima de tokens que o modelo 3.1.405b consegue trabalhar? Então, este modelo Llama 31405B é capaz de processar sequências de texto com até 131.072 tokens. Isso é conhecido como tamanho de contexto, ou janela de contexto do modelo. Isso significa que, ao gerar texto ou responder a perguntas, o modelo pode considerar até 131.072 tokens anteriores para informar sua resposta. Isso é uma quantidade relativamente grande de contexto, o que permite ao modelo gerar texto coerente e contextualizado. No entanto, é importante notar que o tamanho do contexto não é o mesmo que o tamanho do texto de entrada. O texto de entrada pode ser muito maior do que o tamanho do contexto. O modelo irá processá-lo em blocos de até 131.072 tokens de cada vez. Além disso, é importante lembrar que o tamanho do contexto é uma limitação técnica do modelo e não uma limitação da linguagem em si. Isso significa que, embora o modelo possa processar sequências de textos longas, ele ainda pode ter dificuldades em entender o contexto mais amplo ou gerar texto que seja coerente com a escala muito grande. Mas veja, esse é o limite desse modelo, né? Do modelo do Llama. Vamos fazer a mesma pergunta agora fazendo com o Gemini 1.5 Pro. Vamos perguntar o que são tokens nas LLMs para o Gemini. Então veja que o Gemini ele dá uma resposta mais concisa, né? Ele diz aqui: em LLMs como tokens são as unidades básicas de texto que usamos para processar e gerar linguagem. Pense neles como peças de Lego de uma linguagem. Em vez de entender letras individuais, agrupamos caracteres em unidades com significado, que podem ser palavras, subpalavras, caracteres especiais. Essa tokenização permite que o modelo lide com a linguagem de forma mais eficiente, capturando o contexto e o significado das frases. Agora, vamos ver nesse modelo, né, do Gemini, quanto ele consegue entender de contexto, né? Qual a quantidade máxima de tokens que o Gemini 1.5 Pro consegue entender ou trabalhar, né? Então, o Gemini, eu posso processar até 32.768 tokens em uma única requisição. Isso inclui tanto os tokens de texto de entrada quanto os tokens de texto de saída. Então veja que a gente tem uma quantidade diferente entre os modelos. Agora vamos ver o GPT, né? O que é que o GPT-4o, que é a versão mais atual do GPT, nos responde em relação ao que são tokens e quantos tokens ele consegue gerenciar. Então, explique o que são tokens numa LLM e vamos fazer a pergunta tudo de uma vez. E quantos tokens no máximo o GPT-4o consegue trabalhar?
Vamos ver como é que ele vai responder. Em modelos de linguagem com o GPT-4o, o termo token refere-se a unidades básicas de texto que o modelo manipula internamente. Os tokens podem ser palavras, partes de palavras ou até caracteres individuais, dependendo da complexidade da língua e do contexto. Por exemplo, a sentença "eu gosto de aprender" pode ser dividida em tokens como "eu gosto de aprender", ponto. A capacidade de gerenciamento de tokens de um modelo de linguagem define a quantidade máxima de texto que ele pode processar de uma vez. No caso do GPT-4o, essa capacidade foi ampliada em comparação com versões anteriores. O GPT-4o pode trabalhar com até 8.192 tokens em uma única sessão de entrada e saída combinada. Com essa capacidade, o GPT-4 pode lidar com textos consideravelmente longos ou compreender e gerar texto de forma mais contextualizada e coerente ao longo de passagens extensas. Então vejam que cada modelo vem aumentando a sua quantidade de tokens. Vejam que todos estão trabalhando na casa dos milhares. Então eu vou botar aqui uma apresentação só para a gente ter essa ideia de evolução, né? Então vejam, hoje, né, o modelo que nós temos das LLMs, a gente pode considerar que é um modelo básico comparado com o que nós teremos no futuro, porque essa quantidade de tokens ela só tende a crescer, né? Hoje a gente viu que pelo menos esses 3 modelos que a gente pesquisou, eles trabalham com milhares de tokens. E esses milhares de tokens que ele consegue trabalhar com base em cálculos que esses modelos fazem no treinamento com trilhões de parâmetros. Esses parâmetros são as computações matemáticas que esses modelos fazem internamente para chegar nessa probabilidade da melhor palavra ou melhor token que vai ser colocado para montar a resposta. Isso com uma grande quantidade de dados. A gente pode dizer que com a larga quantidade de dados. Em curto prazo, esses modelos com certeza vão estar entregando aí não milhares de tokens, né? Conseguindo entender o contexto em milhares de tokens, mas vão estar em milhões de tokens. Quando eles chegarem nessa capacidade de conseguir contextualizar a compreensão em termos de milhões de tokens, o modelo básico ele já vai se tornar um modelo mediano, né? Mas muito superior ao que nós temos hoje, levando em consideração que esses modelos de linguagem, essas redes neurais artificiais ou essas redes generativas que usam o modelo de autorregressão, elas vão estar aí provavelmente trabalhando com 4 trilhões de parâmetros de cálculos internamente e com a quantidade de dados muito maior do que se está utilizando hoje. A médio prazo, esses modelos não vão estar conseguindo manipular milhões de tokens, eles vão estar conseguindo manipular bilhões de tokens. Então, se hoje, com milhares de tokens, eles já são modelos que surpreendem, com milhões e com bilhões de tokens, então imagine o que é que esses modelos terão a oferecer, né? Levando em consideração que o modelo já vai estar muito avançado e vai estar fazendo trilhões de cálculos matemáticos para fazer as entregas, fazendo o aprendizado com uma gigantesca base de dados. E a longo prazo, não vão ser bilhões, mas trilhões de tokens. Então, quando os modelos chegarem a essa capacidade, né, de manter o contexto com trilhões de tokens, então ele vai ser um modelo ultra avançado, né? Que esse modelo aí provavelmente vai estar fazendo cálculos absurdos, né? 6 trilhões de cálculos dentro desses modelos, com uma base colossal de dados. Então, eu nem consigo imaginar quais são as entregas possíveis que essas LLMs farão se elas já surpreendem, né, com milhares de tokens. Então, essa é uma observação que eu gostaria de deixar aqui em relação a esses modelos de linguagem. Agora, voltando aqui, né, para a ferramenta, né,
A última opção que eu venho mostrar aqui com essa ferramenta é que vocês, quando adquirem, né, o maxai.me, ele tem ele coloca esse plugin, né, e esse plugin ele habilita todas essas opções que vocês viram aqui e é possível fazer a configuração da ferramenta. E essa configuração da ferramenta você pode então definir como é que você vai querer trabalhar com ela, né, em termos de recursos, né? Então veja que ela já possui, né, o acesso ao DALL-E para a questão de geração de imagens, né? Tem todos esses modelos, né, para a parte de acesso inteligente e uma IA rápida, aí tem o 4O, o Mini, o Cloud, o Gemini, o Flash 1.5 Flash, o Llama 3.1.70B. Outra coisa que você pode definir, né, configurar, é deixar suas próprias sugestões no topo, né, com perguntas que você normalmente faz. Então você já pode deixar prompts pré-definidos. Outro recurso é em relação à barra lateral, como é que você quer que ela se comporte, né? Em quanto tempo ela vai ficar visível. Você pode configurar tecla de atalho para chamar esse plugin. Você pode definir a aparência, se você quer ele no formato escuro, claro ou automático, ou definir como você quer o acesso rápido, né? Você quer deixar ativado ou desativado. Em relação ao visualizador de PDF, né, você pode deixar ele ativado para quando você carregar o PDF, ele já fazer o OCR desse PDF para que ele possa ler esse arquivo e fazer o resumo e interagir com ele ou deixar desativado. Você, quando quiser, aí você faz a OCR-realização. O que é o OCR? O PDF ele pode ser uma imagem, então você transforma aquela imagem em texto para ele poder fazer o processamento de linguagem natural ali. Dicas de atalho, se você quiser deixar visível. Botão resumo, se você quiser que já fique disponível, botão resumo. A questão do resumo para PDF, para Outlook, para o YouTube. O bate-papo você pode deixar disponível como um botão de imagem. O mini menu você pode deixar ativo ou não, para que já chamar a ferramenta automaticamente. A parte de pesquisa você já pode deixar habilitado ou deixar como ponto de interrogação ou manualmente para fazer a pesquisa. Respostas instantâneas você pode configurar para, por exemplo, no Gmail, no Outlook, no LinkedIn, no Twitter, né, no X, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Reddit, no WhatsApp, no Slack, no Discord, no Telegram, no Messenger. Ele mesmo fazer uma série de interações de resposta. Essa ferramenta que eu vou mostrar, que faltou eu mostrar como é que funciona, de respostas instantâneas. Idiomas, né? Você pode configurar o idioma da interface de resposta, apesar de que em qualquer um você pode pedir para que ele responda em inglês, responda na língua que você quiser. Ele permite você configurar o modelo estável do GPT, por quanto tempo ele se mantém nesse modelo. Então você tem todas essas possibilidades de configuração. Mostrando agora essa questão da resposta rápida, né? Isso que eu vou mostrar aqui no YouTube em qualquer uma daquelas ferramentas que vocês viram ali no WhatsApp, no Messenger, é só usar esse botão de resposta instantânea. Então, clicando nele, você pode dar uma resposta de curtir, de amar, de obrigado, de cuidado, de piada, de triste, não gostar, ou responder com pronto. Então, você pode chegar aqui, definir qual o engenho que você deseja, né, trabalhar, com que língua você quer responder,
E aqui você faz toda a configuração, né? A língua de saída, o tom, se vai ser o padrão, casual, o formato de escrita, se vai ser acadêmico, analítico, argumentativo, conversacional, criativo. E aí você pode fazer a configuração da sua forma de responder. Então, é outra opção que essa ferramenta oferece para utilizar com respostas rápidas para todas essas ferramentas de comunicação. Então, com isso, eu espero que eu tenha ajudado a mostrar uma ferramenta que ajuda muito no dia a dia, fazendo resumos, entendendo o conteúdo de artefatos e ajudando a responder de forma rápida a mensagens.